aula para vocês, tá certo? Aí já aproveitem e marquem aí. Semana que vem... Isso, tem algum áudio... Ah, pronto, já fechou alguém, fechou o áudio. Marquem aí. Semana que vem, nossa aula não é na terça, às 8 horas. É o que é que vai acontecer? Na terça de 8 horas, eu vou liberar a prova de vocês, certo? E aí vocês vão poder fazer ela. Aí essa prova vai ter só esse período para ser feito mesmo, tá? Se a gente fizer essa atividade já conta como AT. Mas na semana que vem é prova, certo? Mas devido a questões de acesso, etc., então eu não vou deixar só durante o horário da aula. Vocês vão ter 24 horas para responder, certo? Vai ser enviado na terça-feira de 8 horas e vocês têm até 8 horas da quarta para responder. Então, nós não teremos aula, tá? A gente vai ter, eu vou lançar no Google Sala de Aula e vocês acessam por lá a atividade e fazem a prova, certo? Entendido? Qual o conteúdo dessa prova? Lá no Google Sala de Aula, eu vou colocar hoje o recado, tá? Para relembrar sobre a prova dados, que não estavam presentes especialmente, e também para colocar o conteúdo. O conteúdo é tudo que a gente viu até agora. Então, a gente viu a tabela periódica, né? Precisou estudar a tabela periódica, estudou classificação do carbono, classificação da cadeia carbônica, e estudou as funções orgânicas. Então, a gente viu hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster, éter, amida e amina. Acreditem, isso é muita coisa. Eu não consegui, eu acredito, o ano passado, e meio, porque quando começou, não começou, né, até porque todo mundo foi pego de surpresa, tão organizado aí como a gente está nessas aulas. Assim, só o fato de vocês já terem tido aula de tudo isso, eu já fico bastante contente, especialmente se conseguirem absorver a informação, e a tendência é a gente evoluir no conteúdo, certo? Então, vamos lá para a correção. Vou para a correção, a aula fica gravada depois, tá certo? Todo mundo fez o exercício, e aí eu costumo fazer as correções do feedback para vocês na aula, de forma geral. Estou aqui para apresentar o slide. Por favor, né, participem com opiniões sobre as respostas, tá? Como é que vocês colocaram as respostas. A princípio, de preferência, eu quero ver a letra, tá? Não fala no áudio, escreve inicialmente só para que eu veja. O primeiro quesito, gente, que foi esse aqui. Qual foi a letra que vocês responderam? Esse aqui, ó. Que era para você assinalar a alternativa que classifica corretamente o composto orgânico abaixo. Eu vi até um gráfico de respostas, a maioria acertou a primeira e a segunda questão. Coloquem aí a letra que vocês colocaram. Aproveita que a correção também já é uma revisão. Deixa eu olhar aqui para ver o que vocês colocaram. Teve de tudo. C, B, a maioria C. Tá, vamos lá. Então, eu vou corrigir a questão. Se ficar alguma dúvida ainda, aproveite para tirar a dúvida, né? Mas vamos lá. Aqui era para vocês classificarem corretamente o composto orgânico abaixo, segundo a cadeia dele, tá? Deixa eu pensar uma coisa. Eu já ia dizer, cadê os carbonos? Mas é na próxima. Então, a gente estudou cadeia normal ou ramificada, cadeia saturada ou insaturada e cadeia homogênea ou heterogênea, certo? O que acontece? O fato da cadeia ser normal ou ramificada, isso tem relação com o tipo de carbono, lembram? Se o composto só tem carbono primário e secundário, a cadeia é normal. Se ele tem pelo menos um carbono terciário ou quaternário, a cadeia fica ramificada, né? Vamos olhar ela aqui. Para a gente saber se essa cadeia é normal ou ramificada, eu preciso classificar os carbonos. Então, eu venho aqui, ó. O carbono é primário, esse aqui.
esse aqui é secundário, esse aqui é primário, tá? Esse carbono aqui, ele é primário, e esse carbono é primário. O que faz, né, a gente entender que essa cadeia é normal. Se ela é normal, você já elimina essa alternativa e essa alternativa aqui também, tá? Prosseguindo, a gente viu a classificação de ser saturado ou insaturado. O que é que relaciona ser saturado ou insaturado? O que relaciona ser, primeiro era o tipo de carbono, né? O que ser saturado ou insaturado é o tipo de ligação, certo? Que existe entre os carbonos. Se você só tem ligação simples, você tem uma cadeia saturada. Se você tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla, você tem uma cadeia insaturada. Se a gente olha para o composto aqui, veja que entre os carbonos só tem ligação simples. Então, essa cadeia é o quê? Saturada. Não é insaturada, não é insaturada, ela é saturada. Pela lógica, a gente só tem aqui, ó, letra C. Mas vamos completar. Heterogênea ou homogênea? Vamos lá. O fato de uma cadeia, né, de um composto orgânico ali na cadeia carbônica, na classificação dela, identificar se é homogêneo ou heterogêneo depende da presença de um heteroátomo, tá? O que é um heteroátomo? É um átomo diferente do carbono entre dois átomos de carbono, que é o caso aqui do oxigênio, certo? Se o composto tem um heteroátomo, significa dizer que essa cadeia é heterogênea, que é o caso daqui. Se o composto não tem um heteroátomo, a cadeia é homogênea, certo? Entendido pelos que também erraram a questão? Deixa eu só... Beleza? Aí, deixa eu só explicar uma coisa. Quando eu terminar a aula, eu vou colocar a gravação, certo? Não adianta eu colocar os slides, porque não vai estar a resposta lá nos slides. Mas se você quiser revisar, você revisa a aula no áudio, tá? Eu não vou colocar nas respostas porque eu uso para outro momento, senão o slide fica todo riscado. Mas você tem a aula gravada aqui que você consegue revisar, tá? A próxima questão, gente, sobre a cadeia carbônica. Vocês colocaram que alternativa? Deixa eu mostrar a questão aqui para lembrar vocês. Bruno colocou B e os demais. Bom, foi essa questão aqui. Que até quando eu fiz a princípio, é porque é assim, para colocar todos esses compostos no exercício, nessa ficha de exercício que vocês recebem, é um trabalho considerável, tá? Tem que anexar um por um, ou vir para aqui para o PowerPoint, agrupar as imagens. E nesse agrupamento, eu acabei pegando outro, porque esse composto é um hidrocarboneto, né? Todo mundo sabe, né? Então, só tem carbono e ele está simplificado. Porque ele não está ligado a mais nada, então é porque as ligações seriam ao hidrogênio, né? Para completar, todo mundo sabe que está faltando hidrogênio aqui. E aí, quando eu copiei o composto não correto, até o Everson, não sei se ele está aqui, veio me avisar, e aí não tinha alternativa inicialmente, tá? Depois passou a ter quando eu troquei aqui a alternativa, porque o composto estava outro do que eu tinha feito inicialmente. Deixa eu ver o que vocês colocaram. B, Roberta C, BBB, não é ali, BBB, C. Aqui parece que a maioria colocou B, né? Certo. Cadê? Vou até olhar aqui. O Everson. Fez o exercício, mas não está participando da aula. Vou perguntar por quê. Vamos lá. Aí, quando a gente vai classificar o tipo de carbono, é fácil, tá? É questão de você prestar atenção e ter participado da aula que eu expliquei sobre isso. Mas o carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. Vai depender de quantos outros átomos de carbono ele está ligado. Se só um primário, se 2 secundário, se 3 terciário, se 4 quaternário.
tá? Então, eu tenho esse carbono aqui, ele é primário, esse outro é secundário, secundário. Esse aqui é terciário. Esse aqui também é terciário. Esse daqui é primário, primário. Primário, quaternário, primário, terciário, primário e primário. Aí a gente vai. Quantos primários eu tenho? 1, 2, 3. Eita, que negócio que me deixa aqui isso. 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 carbonos primários. Secundários, eu tenho 1, 2 carbonos secundários, tá? Terciários, eu tenho quanto? 1, 2, 3. E quaternário, eu tenho 1. Ou seja, letra B. Quando a questão ainda não tinha alternativa, por conta da imagem que eu falei a vocês que foi trocada, e o Everson me avisou, apenas 2 pessoas tinham respondido o exercício, tá? Os demais ainda não tinham exercício, então não influenciou muito, mas eu vi os que haviam respondido, tá? Ok, entendido sobre carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Posso passar, né? Se por algum acaso, que é interessante, gente, que esses exercícios, enquanto vocês estejam fazendo, né, em casa e etc., você fica com ele no computador, o link, né, para o exercício, mas é bom vocês anotarem no caderno, tá? Porque aí fica depois, na hora da gente fazer a correção, vocês têm ele no caderno e facilita se você errou alguma coisa para modificar na hora e para não perder a informação. Agora, a gente vai corrigir sobre as funções orgânicas, certo? A gente estudou que quando a gente olha a fórmula estrutural do composto, né, que é aquela que mostra quem é que se liga a quem, quantas ligações faz, e etc., você tem como determinar que esses compostos orgânicos, eles têm funções orgânicas, certo? Que vai depender como é que se organiza as ligações entre os compostos, tá? A gente viu a mais simples, e isso também caracteriza as propriedades químicas dos compostos. A gente viu as mais simples, que é a função de hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio, tá? Eu falei a vocês que o petróleo é, em sua grande maioria, uma mistura de hidrocarbonetos. Então, gasolina, o gás liquefeito do petróleo, é tudo hidrocarboneto. E a gente foi aumentando a complexidade, né, de estudos sobre essas funções. Vimos as oxigenadas, ou seja, porque tem o oxigênio, além do carbono e hidrogênio no composto. E vimos também 2 funções nitrogenadas, que foi a amida e amina, certo? Tem mais? Tem, tá? Mas eu trouxe pelo menos, as principais, mais frequentes. Tem umas funções que você vê juntamente com o anel aromático, certo? Ou benzeno, que é aquele composto que de forma simplificada, ele é um hexágono com um círculozinho no meio, ou um hexágono com ligação dupla, simples, que a gente falou em sala de aula, e se eu não me engano, falou por aqui. Então, quer ampliar, busca na internet questões, certo? Em vestibular e etc., sobre funções orgânicas. Aí você vai ver uma nova função, você vai aprender mais, por aí vai. Para correção. Essa próxima questão, vocês devem ter anotado, tá? O que vocês colocaram. Se não, da próxima vez, anotem, para facilitar. E vamos lá tentar resolver. Acho que era a questão mais complexa de todas, porque pedir mais informação. Identifique e descreva qual a função orgânica de cada um dos compostos. Então, a primeira coisa que a gente ia fazer, a gente precisava identificar qual é a função, certo? Aqui, todas elas ou são oxigenadas, ou tem essa aqui que não é, o número 2. Mais fácil, esse 2 aqui, tá? Esse 2, ele é um hidrocarboneto. Por quê?
porque só tem carbono e hidrogênio em sua estrutura, tá? Vamos primeiro identificar esse composto 1, veja, isso aqui, C-duplo-O, é uma carbonila entre dois outros átomos de carbono. Aqui eu tenho a função cetona. Importante, né, saber que C-duplo-O é uma carbonila e OH, né, é uma hidroxila. Ajuda a você compreender as funções. A número 3, eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio, tá? Como é uma carbonila ligada a um hidrogênio, por lógica, sempre vai ficar na extremidade. Porque se já é uma carbonila, já tem duas ligações. Se ligou ao hidrogênio, só permite o carbono fazer mais uma ligação. Então, por isso que ele sempre vai estar na extremidade. Quando eu tenho uma carbonila ligada a um hidrogênio, eu tenho a função aldeído. Certo? Aldeído. Tá aqui. Beleza, escrever aqui. Quando eu vou para o composto 5, olha a diferença entre o 4 e o 5. Tá? Eu disse 4 e 5, não. Entre o 3 e o 5. Você tem aqui um aldeído, uma carbonila ligada a um hidrogênio. Esse composto, você tem uma carbonila também, mas ela está ligada a uma hidroxila, OH, tá? Logo, esse composto aqui, ele é um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, certo? Aí, na mesma lógica do aldeído, o ácido carboxílico sempre vai estar na extremidade do composto. Pode estar de um lado ou do outro. Por quê? Porque se, por regra, a função é uma carbonila C-duplo-O ligada a uma hidroxila, esse carbono já tem 3 ligações, então ele só consegue fazer mais uma. Logo, ele sempre vai estar na extremidade do composto. Eita, professora, eu perdi as aulas e o que a senhora deu antes sobre isso. Aí eu estou voando um pouco nessa aula. Aí o que é que eu oriento, né? Além de escutar aqui, apesar de eu estar revisando, volta na aula que eu dei, tem vídeos de todas, certo? Os vídeos são até quebrados, eu não dei esses compostos de uma vez, não, foi umas 3 aulas. Porque você entendeu o conceito, carbonila, hidroxila, isso que eu estou falando, uma carbonila ligada a todos os outros 2 átomos de carbono, hidroxila e etc. Assim é que você consegue entender. Inclusive, eu pedi na aula que vocês fizessem um mapa mental, né, que ajuda a assimilar. Você pega uma folha do caderno, tá, ou uma folha ofício, escreve lá no meio, funções orgânicas, e aí você começa, puxa para hidrocarboneto, escreve o nome, coloca o que é, então, vem lá, composto que tem apenas carbono e hidrogênio, mostra o grupo funcional e um exemplo, e faz isso para todos os demais que ajuda você a assimilar, depois exercitando, certo? Aí vamos lá. O composto, deixa eu pegar outro composto aqui, pronto. O composto 7 é uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Essa função orgânica se chama a função orgânica álcool, tá? Professora, e se esse carbono não fosse saturado, se ele tivesse uma dupla ligação? Se ele tivesse uma dupla ligação, a função já muda, tá? Ela já se chama enol, que é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Mas para ser álcool, o carbono, voltando aqui para o álcool, o carbono precisa estar saturado. Só pode estar na extremidade? Não, pode estar no meio do composto, sem problema, certo? Ele vai estar ligado ao carbono que está lá no meio da cadeia, sem problema algum, tá? Até porque ele só ocupa uma ligação no carbono, é tranquilo. Aí a gente vem para esse composto 4. Esse composto 4, repara aqui, esse 4 com 5. O que é que acontece entre o 4 e o 5? Enquanto no ácido carboxílico você tem a carbonila ligada a uma hidroxila na extremidade, pega esse composto e coloca no meio da cadeia. O que é que acontece quando você coloca ele no meio da cadeia? O ácido ele perde o hidrogênio, e o oxigênio que estava ligado ao hidrogênio vai se ligar a um outro carbono, certo? Isso aqui, a carbonila ligada a um oxigênio, e esse oxigênio, por sua vez, ligado ali a uma cadeia de carbono, a uma sequencial de carbono, eu tenho aqui nessa função, a função éster, tá? Éster, que foi uma das últimas que a gente viu. E, por fim,
No composto 6, eu tenho, né? Primeiro que esse composto, todo mundo concorda comigo, que é essa cadeia é cadeia heterogênea, né? Porque tem um heteroátomo. No caso, quando o heteroátomo é o oxigênio entre dois outros átomos de carbono, eu tenho um éter, tá? E essa aqui é a outra função, que é a função éter. Se você assimila tudo isso aqui, eu já estou tão feliz. Maravilhoso. Tá ótimo. Ok, gente? Entendido aqui as funções? Vendo a função, outra coisa que eu pedi para vocês fazerem foi a nomenclatura. Então, o que a gente sabe da nomenclatura? De forma geral, a nomenclatura de compostos de cadeia normal, ou seja, aqueles que não são ramificados, que tem carbono terciário e quaternário. Ah, tem nomenclatura para isso? Tem, mas ela é mais complexa, né? Primeiro a gente aprende o básico. A gente tem um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo indica quantos carbonos tem no composto, o infixo, o tipo de ligação entre os carbonos, e o sufixo vai me dizer qual é a função orgânica. Tá? Então, por isso que primeiro você identifica a função orgânica, para depois você identificar o composto, tá? Desculpa, para depois você fazer a nomenclatura. Então, vamos lá. Vamos começar pelo 2, que é o mais simples. O 2 é um hidrocarboneto. Quantos carbonos tem aqui? 5. Então, o prefixo é pente, né? Os tipos de ligações que acontecem entre os carbonos são simples. Então, o infixo é -an. Qual é o sufixo dos hidrocarbonetos? O. Então, eu tenho aqui um pentano. Ok? Se alguém tiver dito que não, ok, alguém, por favor, me diz, porque se eu parar, aí eu tenho que, para olhar vocês responderem, eu tenho que descartar tudo que eu escrevi aqui. Então, vamos lá. Ok, né, hidrocarboneto. Vamos agora para a função álcool, que é, assim, na sequência do que eu expliquei, e também porque é mais fácil. 2 carbonos, no 7, eu tenho met, et, né? Et, que é de 2 carbonos. Só ligações simples, etan. Qual é o sufixo do álcool? Ol. Então, aqui eu tenho o popular etanol. Certo? Professora, eu preciso dizer onde é que está a hidroxila, se tiver necessidade. Se dizer ou não fizer diferença. Exemplo, se essa hidroxila está nesse carbono aqui, o que é que costumo fazer? Né? Eu botaria aqui, colocaria carbono 1 e carbono 2, que sempre o primeiro é o que está mais próximo do grupo funcional. Se eu invertesse, pegasse a hidroxila e colocasse nesse carbono 2, o que é que ia acontecer? Ele vira o carbono 1. Então, não vai fazer diferença, certo? Você não precisa colocar etanol 1, porque onde tem 2 carbonos, o etanol só vai estar de um lado em 1, aí seria etanol 1, ou do outro lado, que o carbono virou 1, etanol 1 também, então fica só etanol, tá? Outro composto, o aldeído, esse 3 aqui, também a nomenclatura é mais fácil. A gente tem 4 carbonos, prefixo but. A gente tem só ligações simples entre os carbonos, então butan. E o sufixo de um aldeído é nal, tá? Butanal. Mesma coisa para o aldeído. Você não vai precisar escrever butanal 1, porque na lógica só vai ser 1, porque só pode estar na extremidade. Então, ou está de um lado, e aí se está desse lado aqui à direita, esse vira o carbono 1. Se está do lado da esquerda, o carbono da ponta da esquerda viraria 1, porque o grupo funcional estaria lá, tá? Então, você não precisa escrever butanal 1, é butanal apenas. Ok, gente? Tudo bem até aí? Certo. Obrigada, Bruno. Na sequência, vamos então para a cetona, certo? O que acontece com a cetona? Mesma coisa, prefixo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui é X. Eita, que ficou bonito. Espera aí. Eu venho aqui, ó. X. Tá? Só ligação simples, hexan. Qual é o sufixo da cetona? É ona.
tá? O bom é que também os sufixos geralmente têm relação com o nome do composto, então facilita. Hexanona. Aí, professora, no caso desse aqui, eu preciso dizer onde é que está? Olha só o que você precisa. Por quê? Se tivesse nesse carbono aqui, ia ser hexanona 2, tá? Porque a gente bota a numeração a partir do grupo funcional da extremidade, que o grupo funcional está mais próximo. Então, esse aqui seria 1, 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 e carbono 6, certo? Eu tenho aqui hexanona 3. O que é que esse 3 me diz? Ele diz que a carbonila, né, do grupo funcional ali, da acetona, está no carbono 3. Se em vez de ela estar no 3, ela estivesse no 2, você ia colocar hexanona 2, certo? Poderia estar no carbono 1? Não, porque cetona sempre está no meio da cadeia, porque é uma carbonila entre dois outros átomos de carbono. Professora, se em vez daqui ele tivesse nesse carbono aqui que eu estou colocando na seta, o que é que ia acontecer? Ela ia ser chamada de hexanona 3 também, porque quando ele vem para cá, aí a numeração vinha para o outro lado. 1, 2, 3, certo? Porque você escolhe sempre colocar o menor número. Então, qual é a regra? Por onde eu começo a numerar o carbono? De que extremidade? Oi, pode falar. Era para colocar essas numerações, era? Quando necessário, sim. Mas você fala o quê? A numeração na nomenclatura ou no composto que eu estou colocando aqui? 1, 2, 3, essas coisas? Assim, eu coloquei a função e a nomenclatura. Aí precisava colocar, tipo, esses números ou não? Você fala um número no composto, como eu estou escrevendo aqui, 1, 2, 3, 4, 5? Não, isso aqui é só para explicar. O que você precisava escrever é hexanona 3. Você colocou hexanona 3? Não. Pronto. Eu imaginei que a maioria, né, eu vi algumas respostas também, não ia colocar, porque às vezes é necessário você colocar a numeração, tá entendendo? Que é o caso dessa hexanona. Quando você não colocar a numeração, vai fazer diferença, certo? Vamos lá, preste atenção aqui. Vamos supor que o nome do composto é pentanona. Pentanona, certo? O que é que esse nome me diz? Ele me diz que tem 5 carbonos. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Só ligação simples, ok. E esse ona me diz que é uma cetona. Então, eu sei que tem uma carbonila aí no meio do composto. Tá, professora, mas a carbonila vai colocar nesse aqui ou nesse aqui? Estão me entendendo? Não sei. Eu precisava ter escrito aqui pentanona 2 ou pentanona 3. Porque aí sim. Se ele me diz pentanona 2, eu vou colocar a dupla aqui, ó. Dupla O. Porque aí eu tenho carbono 1, carbono 2 e por aí vai. Se ele me diz pentanona 3, esse aqui é o carbono 3. Sempre ele vai ser o carbono 3, porque se eu tenho 5 carbonos e eu começo a numerar de um lado, ele é 3 que está no meio, se eu começo do outro, ele é 3 que está no meio, entendeu? E aí eu colocaria a carbonila aqui. Me entenderam? E você agora que perguntou, foi, Rayane, foi? Foi sim, entendi, obrigada. Aí, se por acaso, professora, ó, esse composto aqui é o mesmo que esse aqui, ó. Deixa eu colocar carbono, carbono, carbono. Ai, você não consome uma mesinha daquela que você escreve e vai sair todo bonitinho aqui. Pronto. Se eu colocar uma dupla O aqui, esse composto daqui, composto inteiro, é o mesmo que esse aqui, ó. Deixa eu apagar isso. É o mesmo que esse outro. Por quê? Por quê, professora? Porque vocês... Quando eu vou para a numeração, aí eu vou numerar quem está mais próximo da extremidade, o grupo funcional que está mais próximo da extremidade. Aí eu tenho 1 aqui, 2 aqui, certo? Então, ele é o carbono 2. Isso aqui é o mesmo que esse aqui, tá? Então, tanto faz colocar de um lado ou do outro. E perceberam a necessidade de colocar hexanona 3, porque eu tenho que dizer onde é que está o grupo funcional, tá?
Deixa eu dar uma apagada aqui para... Está muito poluído o slide. Aí a gente ainda tem a nomenclatura de quem? Vou apagar o que eu já fiz. Para poder ver o que é que falta. Semana 3. A gente viu o aldeído. Quando está na extremidade, você não precisa numerar, porque sempre vai ser, né, o que está na extremidade. A gente viu o álcool. O ácido carboxílico, na nomenclatura, sempre vem um nome ácido na frente, certo? O resto, o que é que você faz? Aí você viria ácido. Aqui, ó, ácido. Eu sei que a gente está até na hora. Vou terminar perto da hora. Ácido. Eu tenho uma aula com o segundo. Ácido. Aí você vê quantos carbonos tem? 3, né? Met, et, prop. Pro. Pi. Ah, como é que vocês colocaram? Ácido propanoico. Ácido propanoico. Isso. Precisa eu colocar a numeração aqui, dizer que está no carbono 1? Não, porque está na extremidade. Exatamente. Não vai fazer diferença eu colocar, tá? Porque quando eu leio ácido propanoico, eu consigo fazer o composto. Se eu lesse assim, ácido butanoico, eu colocar 4 carbonos e jogar na extremidade a função. Ácido pentanoico, eu colocar 5 carbonos e jogar na extremidade a função, tá? Quando eu vou para o éster, certo? É o éster e o éter. É como se você dividisse o composto em 2, o que vem antes e o que vem depois da função que está lá no meio da cadeia, certo? Aqui eu tenho, contando com o carbono da função, eu tenho 2 carbonos. Então, eu venho aqui, met, et, pro, pan, noato. O que é que vem depois? Aí eu tenho 2 carbonos depois do oxigênio. Então, propanoato de etila. Certo? É uma nomenclatura um pouquinho mais diferente das outras. Certo? Mas você tem o que vem antes e o que vem depois. O éter aqui, do mesmo jeito. Nesse primeiro composto, aí eu tenho 2 carbonos. Peraí, gente, desculpa. Não é propanoato, né? Porque tem 2. É etanoato, porque tem 2 carbonos. Eu escrevi propanoato. Etanoato de etila, tá? O éter, que aí é um carbono entre 2 átomos de... um carbono, um oxigênio entre 2 átomos de carbono, eu vejo a mesma coisa. Quantos carbonos tem antes do oxigênio e quantos tem depois? Aí aqui você tem, né, nesse composto aqui, antes não tem 2, então, et, tá? Aí fica etoxi, etano, porque depois tem 2. Esse segundo fica metoxi, propano, porque depois tem 2, tá? A característica do éter, primeiro você fazer a nomenclatura do que vem antes do oxigênio, tá? E aí fica metoxi, cetoxi, e depois fica como se fosse a nomenclatura de um hidrocarboneto, porque termina com O. Aí você conta quantos tem depois, etano ou propano, certo? Ou butano, e aí dependendo de como for. Dê uma investida na leitura e sobre a nomenclatura do éter e do éster, porque elas são um pouquinho mais diferentes dos demais, tá? E aí, para finalizar, aqui de forma rápida por conta do tempo, todos os compostos abaixo aqui, eles são amidas, certo? E aí você ia classificar uma amida primária, secundária ou terciária, tá? O que é que caracteriza ser primário? O que é que caracteriza ser secundário? O que é que caracteriza ser terciário, gente? Deixa eu só ver uma coisa. É a quantidade de carbonos ligada ao nitrogênio? Isso. Mas primeiro uma coisa, que aí eu vou fazer uma correção. Esse composto aqui, 3, tá? Ele não é uma amida, ele é uma amina.
Porque para ser uma amida, você tem que ter uma C-duplo-O, tá? Que é uma carbonila ligado a um nitrogênio, tá? E aí aqui é pela quantidade dos substituintes mesmo desse nitrogênio. Essa primeira aqui, e aqui eu induzi o erro, deixa eu explicar. Dá para vocês verem, não dá? Dá, professor. Olha só. Aqui, mas o que acho que o Ryan falou antes, pouco antes, é isso mesmo, tá? Então, isso aqui é a amida, C-duplo-O ligado, né, a um nitrogênio, tá? Dependendo de quantos carbonos está ligado a esse nitrogênio, você tem uma primária, secundária, terciária. Aqui tem 2, eu teria uma amida secundária, e aqui eu tenho uma amida primária. Esse composto aqui não é uma amida, na verdade ele é uma amina, tá? Então, para ser uma amida, tem que ter C-duplo-O, tá? Que seria um dos ligantes dele. E quando você vem com a diferença entre os dois, olha só. A amina é um composto que deriva da amônia, certo? Que é NH3, o nitrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Por que só 3? Porque o nitrogênio está lá no grupo 15 da tabela periódica, tem 5 elétrons na camada de valência, precisa de 3 ligações para completar essa camada e ficar estável, certo? Então, o que é que acontece na amina? Um desses hidrogênios é substituído por um carbono, por uma sequência ali de carbono. Se for um, você tem uma amina primária. Se for os 2, você tem amina secundária. E 3, você tem uma terciária. Aqui você tem uma amina terciária, porque todos os átomos de hidrogênio foram substituídos, certo? Quando você vem para a amida, olha só. Dos substituintes que estaria ligado a esse NH3, certo? Na verdade, é uma carbonila, C-duplo-O, que é o que caracteriza a amida, tá? E aí eu tenho, como esse exemplo aqui, ó, eu tenho a amida, que é a função aqui, C-duplo-O, ligada aqui a um grupo amina, o amino, NH2, certo? E a esse nitrogênio na amida igual na amina, pode ser, ele está ligado 2 vezes a 2 outros hidrogênios, ou ele pode estar ligado também a outro carbono, a um só carbono a mais, ou a 2 carbonos a mais, certo? No caso, essa segunda, ela seria o quê? Uma amida o quê? Essa segunda, ela é primária, tá? Só que assim, ela sempre vai ser primária, porque se você dependendo da função, concorda comigo que sempre tem que ter um C-duplo-O ligado para ser uma amida? Sim. Se não tiver, não é uma amida, tá certo? E é igual a amina. Para ser uma amina, isso aqui não é uma amina, é amônia, tá? NH3, certo? Se tivesse assim, ó, nitrogênio, aí eu tenho um hidrogênio, tenho outro hidrogênio, e eu tenho um carbono aqui, certo? Você tem uma amina primária, tá? Só um dos hidrogênios está substituído ligado ao carbono. O que diferencia a amina da amida é que você tem um dos ligantes desse nitrogênio, é uma carbonila, que é C-duplo-O, entendeu? Se for uma carbonila, deixa de ser amina e passa a ser o quê? Amida. Aí esse outro nitrogênio, ele não precisa fazer mais 2 ligações, ele pode fazer essas 2 com hidrogênio ou substituir. Se substituir por outro carbono aqui, eu tenho uma secundária, por outro carbono eu tenho uma terciária, entendeu? Deixa eu deixar aqui com hidrogênio e aqui com hidrogênio, para você notar a diferença. Aqui é a presença da carbonila na amida. Certo? E para diferenciar esses carbonos, pelos carbonos, a pessoa sabe se é primária ou secundária? Para você dizer se é uma primária, secundária ou terciária. Não. Como eu estou falando da amida ou da amina, o fato de ser amida ou amina é porque tem nitrogênio no composto. Como é que você disse que é primário? Esse nitrogênio estiver ligado a um carbono, é primário. Se estiver ligado a 2, é secundário. Se estiver ligado a 3, é terciário. Entendeu? Exemplo. Esse exemplo aqui, eu tenho uma amina terciária, porque tem 1, 2, 3.
certo? Entendeu agora? Sim. Esse aqui é primário, só tem um carbono ligado ao nitrogênio, mas já é uma amida, tá? Porque aí, no caso, quando eu não falo carbono ser primário, secundário ou terciário, eu falo amida ou amina. Então, o que é amida ou amina? É uma função nitrogenada, aí tem relação com os ligantes do nitrogênio, certo? Só reforçando aqui, 13/4 das 8, né? Horas de 13/4 a 14/4, que é de terça a quarta, eu vou estar deixando a prova para vocês, certo? Qual o conteúdo? Todo esse que a gente reviu agora, certo? Revisou. Revisem as aulas, treinem, façam o que eu falei, e vocês, então, Maria, eu já peguei 7 minutos de aula, mas vocês estão no intervalo, né, teoricamente. Deixa eu só colocar a frequência para vocês aqui rapidinho. Super rápido aqui. E aí a gente finaliza. Vocês assinam e pode sair, tá certo? Aqui, não. Mas compreenderam? Revisem na aula, tá? Revisem para poder fazer a prova. Veja se o link abre e assine. Pronto, coloque. Eu tinha falado, sim, de algumas numerações, tá? De colocar. Eu falei quando tinha insaturação e dei alguns exemplos, mas a grande maioria deles foi sem necessidade de colocar a numeração, tá? Obrigada, Maria Alice. Assinem o formulário, tá, gente? Tá certo? E aí, quando vocês assinarem, já pode sair da aula. 20 pessoas assinaram, tem um pouco mais de gente aqui hoje. 22. Pronto, bom final de semana para vocês e a gente se encontra. Tchau, tchau, Caio. Vou interromper aqui a gravação.